Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário no trajeto do trabalho, onde a gente fala sobre um assunto que está na ordem do dia, relevante aí. E o assunto que eu quero tratar hoje com vocês, pessoal, é a situação do aumento dos alimentos e o reflexo disso na política, né, no governo, especificamente no governo do seu 9 dedos, faz o L, picanha com cervejinha. Pessoal, todo mundo está vendo que os preços estão explodindo, né? E isso é uma gradação, isso não é novidade para ninguém. Todo mundo viu que inicialmente subiu o dólar, depois como reflexo os combustíveis, isso há alguns meses atrás, né? Pulou aí da casa dos 5 e pouco para os 6 e alguma coisa, né? Tá prometido um aumento, mais um aumento de combustível para o início de fevereiro agora de 2025. A propósito, para efeito de marco temporal, hoje é dia 30 de janeiro de 2025, então em 31, daqui a um dia, 2 dias, vai ter um aumento de novo de combustível. E tem aquele ranço, né? Muita gente, principalmente as camadas mais baixas que não tem carro, tem aquele ranço, aquela cultura de dizer, mas eu não como gasolina, eu não como diesel, eu não como álcool, né? Para mim não importa. O cara não consegue associar que a comida dele é transportada por um caminhão, né, que é abastecido a diesel, que quando ele precisa viajar, por exemplo, a trabalho, ele vai em um ônibus que é a diesel, que, enfim, os carros transportam bens dentro das cidades, eles são a gasolina normalmente, ou alguns carros de passeio são a álcool que prestam serviço. As motos, elas são a gasolina em sua maioria. Então, mas o cara não tem um carro, uma moto, um caminhão, ele não consegue associar que os navios transportam e precisam de diesel, que os aviões transportam pessoas e carga e precisam de querosene. Ele não consegue fazer uma relação direta com o aumento do dólar e o aumento do custo de vida dele, porque simplesmente ele não tem um carro. Ou talvez seja até um ranço cultural, né? Do tipo, eu não tenho um carro, dane-se quem tem. Independentemente do que aconteça, né? De que haja algum aumento do preço, por exemplo, na energia elétrica, que aí é um bem que todos usam. Só que o problema, mais uma vez, volta que a classe baixa normalmente tem subsídio, né? Tem os auxílios aí do governo, né? Paga tarifa reduzida, e o reflexo disso termina sendo insignificante no bolso do camarada. Então ele ainda está pagando a aposta, está na mesa pagando a aposta no sentido de que eu sofri um aumento aqui de alguns poucos reais, mas o governo está aí, o governo que eu apoio, e ele vai fazer muito por mim, né? Tá apertando quem tem dinheiro, quem eu em tese não gosto e odeio, né? A classe dominante, a classe economicamente abastada, que é a classe antagônica minha. Então eu estou perdendo aqui alguma coisa, mas tem alguém lutando por meus interesses. Tudo bem. O problema é que essa conta ela sofre uma gradação de reflexos, né? Ela vai gradativamente chegando em outras camadas. É como se fosse uma cebola, né? Então ela vai saindo do núcleo e vai se exteriorizando. E aí, meus amigos, quando o negócio bate na mesa, aí esse camarada que estava pagando ainda a aposta por alguns reais, porque o governo estava defendendo, esse camarada, quando o feijão fica mais caro, o café, que todo mundo toma café igual, salvo os gourmet aí da vida, mas em síntese, todo mundo vai na mesma prateleira do mercado e compra lá o mesmo café, até porque é quase tudo o mesmo preço. Pouco importa se você compra o do saquinho, que é da fábrica da sua esquina, ou você compra aquele da caixinha, que é de uma multinacional aí. Pouco importa, é quase tudo o mesmo preço. Então, quando você compra o arroz, o camarada vê que o dinheiro dele, ele compra 5 quilos de arroz, 5 quilos de farinha, de feijão, 2 quilos de farinha para passar o mês. E agora o dinheiro dele só dá para comprar 2, 3, 4 no máximo. Ou seja, ele vai ter que trabalhar mais, fazer hora extra, porque agora ele precisa de 5 quilos para passar o mês. Mas o dinheiro que ele tinha só dá para comprar 4, 3, né? Aí, meu amigo, esse camarada começa a pensar se o governo está defendendo realmente ele ou não. Ou seja, toda vez que a alta dos preços
começa a comer, literalmente comer a inflação, comer alimentos das mesas das camadas mais baixas, o governo perde legitimidade quase em reflexo instantâneo. E é isso que a gente está vendo agora. Picanha é uma carne nobre, de acesso a poucas pessoas, mesmo quem tem dinheiro, não é uma carne que se coloca na mesa todo dia, pelo menos não lá em casa. Também não sou rico, já disse que não sou, mas nem lá em casa a gente come picanha todos os dias, né? Mas quando o camarada vê as carnes do dia a dia, aquele que faz o sopão lá para os meninos do final à noite, né? Aquela carne mais dura, começar a subir os preços. Quando o camarada vê o macarrão subir o preço, a fuba que faz o cuscuz subir o preço, quando o camarada vê que nem aquele hambúrguer está conseguindo comprar mais, aí ele repensa. E eu acho que a gente está nesse ponto. E o termômetro bom para a gente ver isso vai ser agora no próximo dia 16, que Nicolas convidou todo mundo aí a uma manifestação pró-impeachment do seu Lula. E eu estarei lá. Não, digo mais uma vez, pode parecer soberbo, arrogante, mas meu padrão de vida não mudou em uma prata. Zero. Minha mudança não foi nada, zero. Mas eu estou vendo que quando a sociedade empobrece, esse movimento reflexivo termina chegando nas camadas que são, teoricamente, mais abastadas. E aí vai me pegar a certa hora, né? E em algum momento dessa escalada, dessa transição aí de aumentos de preços, de retenção, de diminuição de padrão, né, de acesso a bens de consumo, em alguma medida isso termina chegando em mim. Então, antes de chegar, como a gente pelo menos deveria aprender com os outros, né, ser inteligente e aprender com o erro dos outros, eu vou às ruas no próximo dia 16, porque eu estou vendo que outras pessoas já vêm se lascando antes de mim. E mais do que isso, quando a gente vive em uma sociedade onde a maioria da população prospera, reflexivamente, todo mundo prospera, inclusive as camadas mais altas, né? Inclusive as camadas mais altas. Então a gente tem que lutar, não é para que os outros que chegarem em um ponto um pouco mais alto caiam, porque quando esses caem, derrubam vários. A gente tem que lutar para que os que ainda não chegaram nessas camadas mais altas cheguem, porque quando esses chegarem, esses que estão um pouco mais embaixo chegarem, andarem um pouquinho mais para cima na escada, subirem um degrau ou 2 ou 3 ou mais, eles naturalmente empurram os outros para cima. Claro que há uma mobilidade, alguns se lascam aí nesse caminho, mas há uma mobilidade, todo mundo vai para cima. Então, pessoal, eu recomendo que quem não está gostando desse governo, ou quem ainda pensa que talvez esses movimentos aí confusos do nosso ministro da Fazenda podem atingi-lo, vá às ruas, se manifeste pacificamente, vista lá seu verde e amarelo, vá às ruas, para que o povo saiba, para que o governo saiba que o povo não está gostando. E é isso que eu vou fazer. Pessoal, para o vídeo não ficar grande, a gente vai falando. Eu adoro com esses monólogos com plateia oculta, né? Aqui no carro. Pelo menos diminui um pouco a solidão aqui da viagem, né? Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Um abraço, tchau.